A paz do Senhor, meus queridos, nós voltamos. Esse vídeo, ele é a continuação, né, porque o celular gravou 30 minutos e parou. Então nós vamos continuar o assunto e eu vou soltar os dois vídeos para a gente gravar normalmente. Amém? Pode continuar, pastor. Para se localizar, a gente terminou outro vídeo falando sobre a salvação no período da grande tribulação. Vai haver salvação sim no período da grande tribulação. Como eu estava dizendo, hoje você aceita o Senhor Jesus, se santifica, procura se santificar na presença de Deus, buscando a presença dele a cada dia, e você adquire a sua salvação pela graça, né? Pela graça do Senhor Jesus Cristo. Na grande tribulação vai ser diferente. Vai continuar sendo pela graça? Vai. Nunca vai ser como. Nunca obra nenhuma vai levar ser humano para os céus. De maneira nenhuma. Só que na grande tribulação vai haver uma diferença. Hoje você tem liberdade para cultuar e adorar o Senhor Jesus. Na grande tribulação, não. Ou você cultua o falso profeta e o anticristo, ou você será morto. E na grande tribulação, quem cultuar o Senhor Jesus será morto por isso. Imagine a dificuldade. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo bem pequenininho. No domingo pela manhã, próximo à minha casa, tem um pessoal que vende comida. E eu saí para comprar algo para mim comer. Minha esposa estava almoçando na casa da minha sogra na chácara e eu fiquei na cidade. E eu saí para comprar uma comida pronta lá, tipo marmitex. Quando eu cheguei na porta, lá a menina disse: olha, eu não posso te atender porque você não está usando máscara. Então, na grande tribulação será bem pior que isso. As perseguições que a gente às vezes passa hoje, por uma lei, por algo assim, bem diferente, né, bem escuso, né, na grande tribulação será bem pior. Mas vai haver salvação sim, só que pagará com a vida. É verdade. E para terminar, a grande tribulação, ela vai terminar com as 7 taças, né, com a última taça da ira de Deus. E essas taças será um castigo bem mais tremendo, bem mais fechado. E o pastor Abraão de Almeida, ele diz: olha, parece um milagre saber que no final da grande tribulação ainda poderá existir pessoas vivendo ainda na face da terra. Mas vai haver, porque a palavra de Deus ela é enfática em dizer que o Senhor Jesus virá no final da grande tribulação, ele pisará o Monte das Oliveiras, ele virá para proteger Israel, ele virá para dar vida, livrar Israel de uma derrocada total, livrar Israel de ser banido da história do mundo, banido da face da terra, e nessa sua chegada ele julgará as nações. Tanto é que ele diz: e aí o rei colocará os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. Esse é chamado julgamento das nações. E as nações ovelhas são aquelas nações que protegem Israel, né? A palavra de Deus diz: eis que prosperará aquele que te ama, ó Jerusalém. E o protetor de Israel é chamado por Deus como nação ovelhas. E essas nações vão estar entrando no milênio com Israel no governo do Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja não vai estar aqui. A igreja vai estar na glória. Glória a Deus. Amém? É por isso que hoje a gente prega, insiste com as pessoas, mostra a verdade da Bíblia, né, pastor? E muita gente continua recusando. Muita gente continua não entendendo. Por quê? As pessoas acham, pastor, que tudo se resume ao que nós vivemos aqui hoje. Eu vou viver aqui 100 anos, eu vou viver aqui 90 anos e acabou. Saiba, meu amado, que 100 anos aqui passa num piscar de olho quando estivermos na eternidade. Lá nunca vai acabar. Nunca vai acabar a alegria, a felicidade para aquele que está em Cristo, que vai passar a eternidade com Cristo. E nunca vai cessar o sofrimento para aquele que for morto, para aquele que morrer fora da presença de Jesus Cristo. É eternidade, não tem final. Tá pregando medo? Não, estou pregando a realidade. Né? O inferno é literal, né, pastor? Literal. É literal. O andar na presença de Deus consiste em amor. Você precisa aproximar de Deus por amor. Por amor o quê? Por amor ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário.
Ele deu a vida. Aqueles pregos lá, aqueles cravos de 16 centímetros que transpassaram o pulso do Senhor Jesus, não foi na mão que ele foi pregado, porque aqui não conseguiria segurar o peso do corpo, mas foi no pulso. Aqueles pregos, aqueles cravos de 16 centímetros que transpassaram o pulso do Senhor Jesus Cristo pertencia a mim, era meu, era eu que tinha que ser pregado lá. Os pés do mestre que foi transpassado teriam que ser os meus pés. Aquela cruz de 135 quilos pertencia a mim. Mas o Senhor Jesus foi lá e tomou o meu lugar. Ele disse, olha, esse daí não consegue nada, ele não pode pagar, ele não tem condições, eu vou lá e pago por ele. Então Jesus tomou o meu lugar. Então andar na presença de Cristo consiste em amor, não por medo. Se eu aproximar de Cristo por medo da grande tribulação, por medo do inferno, por medo da condenação, eu estou aproximando de maneira errada. Eu preciso aproximar por amor ao sacrifício do Senhor Jesus. Mas o pastor Mauro disse a respeito do inferno. Realmente o inferno é um lugar que a pessoa vai estar separado de Deus. Ali não vai ter nada de bom. Só o que é ruim e só o que é mal. Mas existe, pastor Mauro, um lugar pior ainda do que o inferno. Lago de fogo. Exatamente, o lago de fogo, que será a eternidade. E a eternidade, ela não acaba, como o pastor Mauro mesmo disse, ela não vai acabar daqui 2 milhões de anos. Não, não vai. A eternidade é para sempre. Não tem final. Não tem nem como cogitar a eternidade. Exatamente. A nossa mentalidade humana, a nossa mentalidade limitada, não consegue cogitar, né, o final da eternidade, porque não vai haver final. Pastor, tem pessoas que dizem o seguinte, não é injusto, eu vivo aqui 100 anos, sem Jesus, morro em pecado e vou ficar no inferno e depois o lago de fogo pela eternidade. Hoje eu vi uma explicação muito plausível sobre isso, que é a questão do quê? Contra quem você pecou, não é verdade? Uma coisa é aquela, alguém vem na rua e dá um tapa no meu rosto. A consequência é uma. Alguém vai na rua e dá um tapa no rosto do presidente da nação. A consequência é outra, é muito maior. Exato. Assim é nós com Deus, não é isso? Exato. A questão é o seguinte. O inferno, pastor Mauro, não foi criado, o lago de fogo não foi criado para seres humanos. Não. Deus jamais criou o inferno para seres humanos. O próprio Senhor Jesus diz que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Exatamente. Mas Deus, ele é santo. E ele sendo santo, ele não pode coabitar com o pecado. E se o ser humano vive na prática do pecado, automaticamente o poder de Deus, a vivência de Deus, a presença de Deus não está nele. Mas vocês não pecam? Pode ser questionado. Vocês não pecam? Sim, somos pecadores. Eu sou pecador. O pastor Mauro é pecador. Mas a diferença é que a gente não vive na prática cotidiana do pecado. É essa explicação que eu dou sempre que me questionam. Mas vocês são pecadores. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram. Exato. Então o que acontece? O que o pastor Neilton falou. Nós não vivemos na prática do pecado. Nós renunciamos. Nós fugimos, como a Bíblia diz, nós fugimos da aparência do mal. A gente escolhe a não viver adulterando, a não viver fornicando, a não viver roubando, a não viver mentindo, a não viver na prática da homossexualidade. Então a gente procura fugir na fofoca, tem que fugir de tudo isso. Tudo aquilo que desagrada a Deus, a gente procura fugir. Exato. Né? Pode continuar, pastor. Então no final da grande tribulação, o Senhor Jesus voltará novamente. Aí ele vai voltar em glória. O que quer dizer isso? Todas as pessoas que estiverem vivas no final da grande tribulação vai vir. Todos. Ele vai se mostrar, ele vai se revelar a todas as pessoas. E na ocasião dessa vinda, nesse inteirinho, ele vai vir, como eu já disse antes, para salvar Israel, julgar as nações. E ali vai acontecer então a batalha do Armagedon. Essa batalha do Armagedon, eu poderia ter falado na batalha de Gog e Magog, mas eu não vejo necessidade de entrar nesse assunto. Mas a batalha do Armagedon é uma batalha onde o diabo vai instigar, o anticristo vai instigar
toda a população humana que estiver naquela época vivo a guerrear contra o próprio Cristo, contra o próprio Senhor. E ali naquele lugar o Senhor vai julgar, né? Ele vai matar essa coalizão do exército demoníaco, do exército do anticristo. Então ele vai inaugurar a partir daquele momento o milênio, que é onde ele vai estar reinando com Israel, e vai ser aquele reino perfeito, aquele reino que a palavra de Deus diz que será tudo justo, né? E nossos irmãos mesmo, TJ, costuma dizer que é onde o bezerro vai pastar com o leão, né? O lobo vai pastar junto com o cordeiro. Então vai ser nessa época que o Senhor Jesus estará reinando literalmente sobre a face da terra. E cumpre-se a promessa do Senhor Deus feita a Davi, onde ele diz que Davi terá um reino eterno, né? Um reino na presença de Deus. Então vai ser cumpre-se em Jesus, né? Na pessoa de Jesus Cristo. Até porque se você pegar a genealogia de Jesus Cristo, ele é descendente de Davi tanto pela parte de José como pela parte de Maria. Quem não sabe, o pai de José e o pai de Maria eram primos. Exatamente. Automaticamente eles são primos também. Exato. É por isso que é importante você se aprofundar no estudo da palavra. Você conhecer a palavra, para que você não engula qualquer coisa que te dão. Infelizmente, hoje em dia, a internet. Nós estamos aqui usando a internet, só que nós estamos falando com base bíblica. Aquilo que nós estamos te passando aqui não é o que o pastor Newton acha, não é o que eu acho, mas é o que a Bíblia nos ensina, é o que ela nos explica, né? É isso que a gente quer para você, para que você possa entender. Pastor, esse segundo vídeo que nós estamos gravando, para completar o primeiro, mas vamos aproveitá-lo e vamos aprofundando nesse assunto. Eu quero aproveitar a sua presença e te explorar ao máximo, né, para tirar... Então, no início do milênio, o Satanás vai ser preso. Ele vai ser preso por 1000 anos, né? Miguel, que é o arcanjo protetor de Israel, Miguel vai amarrar Satanás e vai prender ele no abismo por 1000 anos. Então não vai haver aquela presença maligna do pecado no reinado do Senhor Jesus Cristo durante o milênio. Perfeito. Porque ele vai estar preso. E nesse interim, o anticristo já vai ser julgado. Antes, na entrada do milênio, na inauguração do milênio, o anticristo vai ser julgado. Já vai ser lançado no lago de fogo, vivos. Vale a pena dizer que Enoque e Elias não viu a morte. Exato. Né? Mas de maneira gloriosa. E o anticristo e o falso profeta também não vai provar a morte, só que de maneira bastante macabra. Vão ser lançados vivos no lago de fogo, no início do milênio, né? 1000 anos antes do julgamento do juízo final, eles já vão estar inaugurando o lago de fogo. Então Satanás vai ser preso, não vai haver aquela presença direta do pecado, vai haver uma grande mudança no mundo, né? nas estações, vai haver bastante colheita, vai haver bastante natalidade, né? As famílias vão crescer muito, vai haver nascimento, não resta dúvida nenhuma. Saúde perfeita, saúde educação perfeita. Exatamente, educação perfeita. Só não vai haver morte. Assim, é lógico, não como hoje. Morte sim, com certeza vai haver. A morte, uma das situações que vai levar o ser humano a morrer no milênio. Qual que é? O pecado. Vai cumprir-se então Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado gera a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então lá, as pessoas que pecarem contra o Senhor Jesus Cristo vão pagar com a vida, vão morrer instantaneamente. É porque, pastor, hoje, muita gente peca e joga a culpa no diabo. Lá ele vai estar isolado, ele não vai ter influência, ele não vai estar fazendo nada. Mesmo assim, o ser humano peca. Com Jesus reinando, tudo perfeito, ninguém passa fome, ninguém tem doença, ninguém tem nada de problema. E mesmo assim, o ser humano vai pecar. Isso é para quê? Para Deus mostrar o quanto a nossa natureza é caída, né? A natureza do ser humano ela é má. Em todo seu intento, a natureza é má. Por quê? Quando Deus criou o ser humano, lá em Gênesis, no capítulo 2, do versículo 18 do livro de Gênesis, Deus criou o ser humano ali e criou o ser humano perfeito.
Tanto é que a palavra diz que ele criou o homem segundo a sua imagem, criou o homem à sua imagem segundo a sua semelhança. Perfeito, né? O único ser que o ser humano conhecia era Deus. Sim. Tanto é que Deus visitava Adão todos os dias, na viração do dia. Alguns dizem que era 6 horas da tarde, outros acreditam que era meio-dia. O importante é que ele visitava. E nessa visitação eles trocavam ideias, conversavam assim como nós dois estamos conversando. Só que o primeiro ser que chegou na presença do ser humano e contou a história no ouvido, ele caiu. Exatamente. Por quê? Porque a maldade, a natureza do ser humano é má. Porque Deus errou? Não, Deus não errou. Deus fez o homem perfeito. Deus deu livre-arbítrio também para o ser humano. Exatamente. O ser humano pode escolher fazer o que quer. Deus não força ninguém a ser bom ou a ser ruim. Não, de maneira nenhuma. Você que escolhe ser o que você quer. Então no milênio vai ser dessa maneira. Não vai haver a presença direta do pecado. Mas os seres humanos vão pecar. E pecando, automaticamente vão morrer para poder pagar, expurgar os seus pecados. Vão morrer ali literalmente. Mas no final do milênio, lembram bem que eu disse que no início do milênio Satanás vai ser preso. Exato. Né? Ele vai estar preso. Mas no final do milênio, o que vai acontecer? Quem nasceu no milênio não conheceu a maldade. Quem nasceu no milênio não teve que fazer escolhas. Pegou tudo de bandeja, estava tudo na mão, o mundo perfeito. Então eles não teve que fazer escolha. No final do milênio, Deus vai permitir que Satanás seja solto por um breve período de tempo. Para quê? Para poder colocar o ser humano à prova. Porque Deus não conhece o coração do ser humano. Quando eu falo que Deus vai colocar o ser humano à prova, é porque Deus quer ver a capacidade do ser humano, pastor Mauro? Não porque ele sabe. Não, de maneira nenhuma. Ele sabe todas as coisas. Ele vai mostrar para cada ser humano quem realmente eles são. Quando Deus tirou Israel do Egito e colocou Israel no deserto, aí Deus provou Israel ali no deserto. Para quê? Para poder ver se Israel realmente ia andar na presença de Deus? Não. Deus provou Israel ali para mostrar para Israel que eles precisavam mudar a maneira de viver para estar na presença de Deus. Porque o coração deles era mau. E no milênio vai acontecer. No final do milênio, Deus vai permitir que Satanás seja solto e vai sair a enganar as nações. Verdade. E muitos vão cair. Infelizmente. Muitos vão pecar. Eles vão ter a oportunidade de escolher. Hoje você pode escolher. Você pode escolher ouvir esse vídeo. Ou não. Se você não quiser abrir o vídeo, viu a minha cara, achou minha voz chata, você desliga. Você acorda. Você tem a oportunidade de escolher. Mas no milênio não. No milênio eles vão viver só conhecendo o bem, né? Como era no Éden, no início de todas as coisas. A grande diferença é que no Éden eles não tinham e nunca havia pecado, então não tinha aquela natureza pecaminosa impregnada. Mas no milênio as pessoas vão estar com aquela natureza pecaminosa impregnada. Apesar de que eu disse que a natureza do ser humano já é má na sua concepção, mas no Éden não era. Assim, aquela natureza do pecado não estava ainda impregnada. Mas no milênio vão estar. Isso. E eles vão pecar, eles vão sair da presença de Deus. E vai acontecer novamente a segunda guerra de Gog e Magog. Aí já não é mais uma guerra de seres humanos. Não é uma guerra de soldados tentando destruir a nação de Israel. Esse Gog e Magog de Apocalipse, do final do milênio, é literalmente uma guerra do bem contra o mal, né? Do diabo e os seus arregimentados no final do milênio contra o próprio Jesus Cristo, que será o rei que estará comandando o mundo naquela época. E vale a pena dizer que após acontecer todas essas situações, em Apocalipse, no capítulo 20, a partir do versículo 11, o Senhor Jesus usa... Capítulo 20, versículo 11 ao versículo de número 15. O Senhor Jesus usa o vidente de Patmos, o evangelista João, e ele fala a respeito do juízo final, né? E ali naquele juízo final, Deus vai julgar em primeiro lugar, vai julgar Satanás,
que destruiu a paz, tirou a paz da humanidade. Depois vai julgar a morte, que a morte também trouxe muitas dores no decorrer dos milênios. E a partir de então começa-se então o juízo final, que vai julgar seres humanos propriamente dito. Quem vai estar no juízo final? No juízo final, basicamente, vai estar pessoas mortas. Nenhum vivo vai comparecer diante do trono branco. Somente pessoas mortas. Por quê? Porque aqueles que pecarem no milênio vão morrer. Exatamente. Quem sair do milênio com vida, Deus tem um propósito para eles. Eles não fazem parte da igreja. Não, a igreja Outros povos. É Israel, com a promessa de Israel, que Deus tem para Israel. A promessa de Deus para Israel não é a promessa de Deus para a igreja. Não, a promessa de Deus para a igreja é outra. Então, aquelas pessoas gentílicas que saírem do milênio reinarão juntamente com Israel na eternidade. Diferentemente da igreja do Senhor Jesus. E não vai ser julgado nenhuma pessoa que sair vivo do milênio. Não vão. Os que vão ser julgados no juízo final, em Apocalipse capítulo 20, verso 11 ao verso 15, serão só as pessoas pecadoras. Aquelas pessoas que literalmente viraram as costas para o sacrifício de Cristo. Pastor, só para entender, a Bíblia chama realmente de julgamento. Mas na verdade é mais uma confirmação. Porque aquela pessoa sabe que morreu sem Cristo. Exato. Né? Então Exato. é mais uma confirmação daquilo que ele fez. Exato. Né? A igreja chama de juízo final. A Bíblia chama de juízo final. Exato. Mas por que traz-se o nome de juízo? Porque Deus é justo. Sim. Deus é justo e ele, sendo justo, ele trouxe o Senhor Jesus na face da terra, colocou o Senhor Jesus aqui na face da terra para viver como ser humano. Exatamente. Para poder morrer pelos seres humanos. E agora, na hora do juízo final, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, vai te julgar? Não. Vai te julgar o Senhor Jesus Cristo. É verdade. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo conheceu toda a situação dos seres humanos. Foi ele quem veio. Deu como seres humanos. O Senhor Deus deu, então, o direito, né? A autoridade do julgamento à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Embora deixando claro, pastor, que não cremos em 3 deuses. Não, negativo. A Santíssima Trindade ela é meio complicada de se explicar. Mas não há 3 deuses. Não espera você, quando você chegar lá na eternidade, nos céus, você vai ver Deus, um Senhor velhinho lá num canto, aí você vai ver um jovem na pessoa do Senhor Jesus Cristo e vai ver um outro ser na pessoa do Espírito Santo. Não, de maneira nenhuma. Deus é um só. Deus é uno.